Isso aí, vamos lá então. Agora, então, eu vou fazer o meu breve relato, vou tentar ser sucinto para a gente já partir para as perguntas de vocês. Bom, pessoal, eu tive a sorte de nascer numa família onde a questão da espiritualidade é algo bastante comum entre nós. Eu tenho relatos desde a minha mais tenra infância. Tem um relato de quando eu era bebê, que a minha mãe me contou de algo que aconteceu. Sempre aconteceram muitos efeitos físicos entre nós, entre a minha família. Então, para mim, duvidar da espiritualidade é praticamente impossível, porque as coisas aconteciam e acontecem ainda hoje de uma forma muito física para nós, coisas se mexendo, espíritos aparecendo, etc. Isso é muito comum na minha família. Uma hora eu conto para vocês. Mas eu comecei a ter as minhas experiências muito cedo, e espontâneas. Quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, eu tive a minha primeira projeção astral, embora, obviamente, eu não identificasse como isso. Eu acreditava que era algo que estava acontecendo naturalmente, que eu não sabia que fosse fora do corpo. Para mim, eu estava lá mesmo. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava dormindo na casa da minha avó e eu saí do meu corpo e fui para o outro lado da rua à noite, algo que para uma criança de 6 ou 7 anos de idade era uma grande aventura atravessar a rua, ir para o outro lado da rua. E eu estava do outro lado da rua, olhando tudo assim, com aquela curiosidade de criança, encantado de estar na rua de noite, e não havia ninguém naquela rua, era só eu era o dono da rua. Então, naquele momento eu vi um gato, e eu sempre gostei muito de gatos, e eu fui lá mexer com o gato. E o gato me viu fora do corpo. Inclusive, eu quis pisar no rabo dele, fazendo uma peraltice. E ele saiu correndo e fugiu de mim. Isso foi quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos. Aconteceram várias outras experiências ao longo aí da minha infância e da minha adolescência. Quando eu tinha cerca de 14 anos, mais ou menos, eu tinha o hábito de sair, eu deitava de tarde para dar um cochilo depois do almoço, e eu saía naturalmente para fora do meu corpo, saía pela janela e sobrevoava a rua da minha casa ali. E eu olhava a vizinhança toda lá embaixo, sobrevoava. Sempre tive muito medo de bater nos fios de alta tensão. Eu voava, então eu ou passava por baixo dos fios de alta tensão ou por cima. Eu tinha um medo danado de levar um choque. E eu achava tudo aquilo ali muito natural, muito normal, como se fosse um sonho muito nítido, Eu não tinha noção de que aquilo ali era uma experiência fora do corpo. Até que certa vez eu fiz uma viagem astral dessa forma, saí pela janela do meu quarto, levantei voo, passei por cima dos fios de alta tensão e fui até o centro da cidade, porque eu tinha um amigo que morava lá no centro da cidade. E eu voei sobre o centro da cidade, passando por cima dos prédios, e eu, curiosamente, vi em cima de um prédio uma pirâmide toda de vidro, como uma clarabóia no prédio, mas em forma piramidal. Eu achei aquilo muito interessante, muito curioso, E quando eu retornei para o corpo, eu anotei aquilo lá. Eu já estava com aquele hábito das anotações. Eu anotei aquilo. E depois eu conferi fisicamente, vendo que realmente aquela pirâmide existia naquele prédio. Eu nunca tinha visto, Mas as experiências induzidas vieram quando eu topei com um livro da minha mãe, do Joseph Murphy, que é um escritor que entra na área da neurolinguística, poder da mente, coisa do tipo. O livro era A Magia do Poder Extrasensorial, e ele falava de um tal de um Dr. Kimby que tinha experiências fora do corpo, e foi aí que eu vinha entender que aquilo ali, então, não era sonhos nítidos, mas experiências fora do corpo. E então eu resolvi que eu queria induzir essas experiências, mas não sabia como. Foi aí que eu tive contato, fui buscar, fui procurar se encontrava alguma literatura. Esse tipo de literatura, na minha época, era difícil de encontrar, não existia internet, então a gente tinha que procurar livros do assunto, e eu moro no Rio Grande do Sul, no interior.
Então, livrarias grandes não existem aqui. E eu tinha que catar nas revistas como a Planeta, a Ano Zero, era uma revista fantástica, Ano Zero. Catava lá onde tinha as livrarias de São Paulo, onde via os livros no catálogozinho e mandava buscar alguns livros, né? Assim que eu consegui o livro do Robert Monroe, que nem todos os outros, né? É um grande clássico que influenciou a vida de todos nós. Ali eu aprendi, então, como induzir uma experiência fora do corpo. E a minha primeira indução, eu coloquei um colchão na sala e tentei fazer a prática, fiz todo o relaxamento consciente, como diz o Luiz Roberto Matos, né? Fiz todo aquele relaxamento até chegar num estágio intermediário entre o sono e o estar acordado, a vigília, né? E naquele momento ali, eu tive uma forte vibração que começou na minha cabeça e se espalhou pelo corpo inteiro, mas era tão forte, gente, que parecia uma turbina de avião dentro da minha cabeça, como se fosse explodir a minha cabeça. Aquela sensação foi horrível, foi muito ruim, tá? E eu tentei me mexer, obviamente, mas quando eu tentei me mexer, eu não conseguia. Eu estava em catalepsia projetiva. Além de uma catalepsia, eu estava num estado vibracional terrível. O que eu pensei na hora? Estou tendo ou um ataque cardíaco ou um AVC, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Meu corpo picava na cama, como se a cama fosse aquelas camas de pular, sabe? Aquelas caminhas de pular. Eu picava na cama. E a sensação era física, era como se meu corpo físico estivesse picando na cama, tá? E aquilo ali parece que demorou uma eternidade. Foi rápido, mas parece que demorou uma eternidade. Quando eu consegui retornar daquela sensação, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, eu nunca mais mexo com essas coisas. O que eu fui mexer com isso aí? Eu quase morri. Nunca mais quero saber disso. Só que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Sempre fui muito curioso. E o que eu fiz? Eu continuei lendo o livro do Robert Monroe, né? E ali ele falava disso. E eu me dei conta que eu tinha perdido uma grande oportunidade de realizar minha primeira projeção com saída lúcida, né? Mas aí comecei as minhas práticas e eu fui fazendo muito gradualmente. Eu primeiro tirava o braço, né? Então, com aquele braço, eu investigava a minha volta, tirei o outro braço, eu tocava eu tinha um armário na frente de mim, então eu esticava o meu braço extrafísico até lá e eu tocava naquele armário, sentia o tato daquele armário. Depois eu comecei a sentar na cama, tudo muito gradual eu fui fazendo. E até que eu consegui sair. E quando eu saí de pé para fora do corpo físico, foi tão nítido, tão perfeito, nas primeiras vezes, foi tão nítido, tão perfeito, que eu pensei, eu levantei realmente de pé, né? Eu não conseguia tal da projeção astral, eu me levantei de pé, né? Então eu voltei e me deitei, e quando eu voltei e me deitei, eu voltei para o meu corpo físico. Eu tinha saído do corpo. Não foram várias que eu perdi dessa forma. Até que eu comecei a usar uma tática, né? Que quando eu tinha dúvida se eu estava realmente fora do corpo, porque era tão nítido, tão perfeito, então eu pulava e aí eu flutuava e saía pelo teto. Aí eu comecei, então, a ter experiências saindo de casa também, né? Uma das primeiras vezes, só para terminar, uma das primeiras vezes que eu atravessei uma porta física foi fantástico. Eu encostei minhas mãos na porta e eu fui forçando, eu senti o tato na porta. E quando eu empurrei, eu senti vibrações por toda a minha mão, ambas as mãos, atravessando, e eu sentia a vibração da porta nas minhas mãos, até atravessar a porta. E depois eu coloquei o rosto e fiz o mesmo sistema, e senti as vibrações da porta. Então, aí eu comecei a ter projeções muito mais frequentes. Durante a minha adolescência, eu tinha projeções direto, eu fazia explorações, eu colocava alvos projetivos para eu alcançar aqueles alvos, observar, eu investigava muito coisas que estavam no ambiente, para depois, quando eu trouxesse, eu confirmar se aquilo realmente estava lá.
né? Então eu ia tendo comprovações pessoais. Foram muitas projeções naquela época com comprovações pessoais que eu posso dizer que realmente não tinha como eu saber determinadas coisas que eu descobri através da projeção astral. Bom, pessoal,